E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na resolução do primeiro simulado SAS Enem de 2023. É um simulado gerado pelo sistema Aridissá, o SAS. É um simulado fantástico para você poder estudar para a prova do Enem. E nós estamos na questão 142, que ela fala sobre funções trigonométricas. A gente vai fazer a análise do enunciado, do gráfico e responder a questão. E eu vou querer, aqui nesse vídeo, fazer algumas observações sobre o que ocorre no gráfico dessa função em relação às alternativas, tá? Então, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí para acompanhar a resolução desse simulado e de outros tópicos, tanto de matemática do ensino básico como matemática do ensino superior. Eu vou estar trazendo bastante conteúdo aqui para vocês. Combinado? Vamos lá para o enunciado, então? A questão 142 diz o seguinte: o monitoramento dos aerogeradores de uma companhia de energia eólica é realizado remotamente por meio de um programa de computador que exibe diversas informações de funcionamento das turbinas eólicas. Entre as informações exibidas está a altura h, em metro, atingida pelas pás dos aerogeradores em função do ângulo de giro, alfa. Então, a altura h e o ângulo de giro, alfa. As alturas são analisadas com base no gráfico apresentado a seguir, o qual foi elaborado considerando apenas uma das pás de cada aerogerador, pois o mau funcionamento de uma provoca defeito nas outras. Então, nós temos o gráfico aqui, ó, o eixo das abscissas, o ângulo de giro em radiano, e o eixo das ordenadas, a altura da hélice em metro. Com base no gráfico, a representação algébrica da função que descreve a altura atingida pela pá, considerada em função do ângulo de giro, é... Bom, aqui eu vou fazer algumas observações. Você poderia simplesmente pegar alguma informação aqui do gráfico, um ponto, e testar nas alternativas, tá? Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Por exemplo, esse ponto aqui, ele é 0 radiano e 52 metros de altura. Você poderia simplesmente testar as alternativas. Por exemplo, testando lá na primeira, você teria lá o h de 0 lá, h de alfa, igual a 40 mais 12 vezes o seno de alfa. Então, se eu substituir o alfa por 0 e der 52, é porque essa alternativa está correta. Vamos ver? Então, lá vai ficar 40 mais 12 vezes o seno de alfa, o seno de 0. Isso aqui vai ser 40 mais 12 vezes o seno de 0 é 0. Nós temos aqui 40 mais 0, que é igual a 40 metros. Ou seja, quando o ângulo é 0 radiano, a pá está na altura 40 metros. Ou seja, ao não girar absolutamente nada de acordo com o referencial do ângulo, está a 40 metros de altura. Bateu com 52? Não. Então, essa alternativa aqui está errada. Por exemplo, testando lá na segunda. Então, seria lá h de 0 é igual a 40 mais 12 vezes o seno lá, de alfa mais π sobre 2. Então, de 0 mais π sobre 2. Então, você tem 40 mais 12 vezes o seno, 0 mais π sobre 2, π sobre 2. Então, isso aqui vai dar 40 mais 12 vezes. O seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, que é 1. Então, você tem 12 vezes 1, 12, mais 40, 52 metros. Bateu aqui. Então, é a alternativa B. Tá, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui nesse gráfico para você fazer uma análise mais criteriosa. Tá? E se não tivesse alternativa, o que você faria? Tá certo? Então, eu vou chamar a atenção aqui de algumas situações. Então, a gente já viu aqui que é a alternativa B, tá? Acabou o problema. E, para esse caso, estaria respondida a questão e acabou. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Tá vendo que tem seno de alfa mais π sobre 2, seno de alfa menos π sobre 2, aqui o seno de alfa mais π sobre 2, tal. O que significa
no gráfico o seno de alfa mais π sobre 2. O que significa? Que o gráfico do seno, gráfico de seno de alfa, foi deslocado para a esquerda em π sobre 2 unidades. Tá? Quando você soma um número real aqui no alfa, esse gráfico ele foi elevado para a esquerda, tá? Certo? Então esse gráfico ele estava aqui, ele foi deslocado para cá, tá? Então esse ponto ele estava aqui, esse ponto aqui ele estava para cá, tá? Esse ponto aqui ele estava aqui. Lembra que o gráfico foi deslocado, então ele estava para a direita, ele veio para a esquerda. Por exemplo, esse ponto aqui estava π sobre 2 aqui para a direita, porque o gráfico foi deslocado. Originalmente ele estava aqui, ele foi deslocado para a esquerda, tá? Esse ponto ele estava aqui, ele foi deslocado para lá, tá? Então, esse gráfico, antes dele ser deslocado, o gráfico estava aqui, assim, ó. Aqui vai ficar um pouquinho torto. Tá? Ele era originalmente assim, ele foi deslocado para a esquerda. Quando você soma, é porque ele foi deslocado para a esquerda. Se tivesse assim, seno de alfa menos π sobre 2, é porque esse gráfico ele estava numa posição e teria se deslocado para a direita, tá? Então é o contrário. Quando você está somando o número real aqui no arco, no caso das funções trigonométricas, é porque ele foi deslocado para a esquerda. E quando você subtrai, é porque ele foi deslocado para a direita, certo? Então é isso que está ocorrendo. Esse gráfico aqui, em laranja, o que ocorre com ele? Ele tem aqui, ó, na origem, ele pega aqui esse ponto na origem, tá? Na origem. Por que não poderia ser essa alternativa aqui também? Fazendo uma análise aqui, você teria aqui que para 0 radiano, a altura da pá estaria em 28 metros. Se você pegar lá o h de alfa que a gente já calculou, fazendo o h de 0, seria 40 mais 12 vezes o seno de 0, que é 0. Aqui daria 40, a gente já calculou isso. Tá? Esse gráfico aqui, ó, ele estaria começando aqui, tá? E a partir de então, não tem como ser ele, porque aí estaria aqui esse ponto. O h de 0, 40. Aqui a gente chama de valor inicial da função, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, para 0 radiano, o ponto está aqui no 52, se chama de valor inicial da função. São esses números que ficam, que você vai fazer o cálculo aqui na função, vai chegar nele, a partir de 0 radianos. Aqui, então, a gente chegou na alternativa B, tá? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção na análise desse gráfico. Outra maneira de você analisar isso é você pegar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Outro ponto que é importante a gente checar é que é o seguinte. O seno de qualquer arco, ele é limitado de -1 até 1, tá?
Portanto, nessas expressões, aqui, ó, seno de alfa, seno de alfa mais π sobre 2, seno de alfa menos π sobre 2. Essa expressão, todas elas, são limitadas de menos 1 até 1. Então, uma análise que você poderia fazer é o seguinte, por exemplo, nessa expressão do item B, h de alfa igual a 40 mais 12 vezes o seno de alfa mais π sobre 2. Se você analisa essa expressão aqui, ó, se o coeficiente aqui do seno, esse número que está multiplicando, ele é positivo, esse número que está multiplicando o seno for positivo, significa que essa expressão atinge o máximo quando isso aqui for igual a 1. Tá? Então, máximo, quer dizer, a altura máxima aqui, seria quando? Quando o seno de alfa mais π sobre 2 é igual a 1, porque o número que está multiplicando aqui é positivo. Então, seria 40 mais 12 vezes 1. Então, fica 40 mais 12, que é igual a 52. A altura máxima está aqui, ó, tá? 52, tá? Certo? Então, alguma coisa aqui já uma análise já está quase chegando nessa conclusão, tá? Só teria que tomar cuidado com o sinal aqui de mais e menos, aqui, o alfa mais π sobre 2 e o alfa menos π sobre 2. Porque aqui, com certeza, também vai chegar que a altura máxima é 52. Por quê? O número que está multiplicando é positivo, mas você tem que fazer uma análise que está ocorrendo aqui. E um pequeno teste que fazer um teste aqui no caso do gráfico, você chegaria nessa resposta também, tá? Outro ponto de observação é o seguinte. Vamos analisar o que acontece aqui. O que é esse número que está aqui? Ó? Esse 12, esse 12, 12, 12, 12. Esse valor aqui, ele chama de amplitude do gráfico, tá? A amplitude do gráfico. Tá vendo que o menor valor do gráfico aqui é 28 e o maior é 52? Esse valor aqui é exatamente o valor que está no meio do valor máximo e do valor mínimo, tá? É o valor central aqui, o ponto médio desses dois aqui. Porque se você pegar lá 52 menos 28, isso aqui dá 24. Se você pegar 24 e dividir por 2, dá 12. Tá? Então, do 52 você tira 12, você chega no 40. Então, esse 40 aqui, aqui você tem 12 e aqui você tem 12. Esse valor é chamado de amplitude do gráfico. Então, esse valor 12 aqui, ó, é chamado de amplitude da função aí trigonométrica, seno, cosseno, tá? Ele pega aqui ó, e divide o gráfico bem ao meio aqui, na onde? Do ponto médio para cima e do ponto médio para baixo, entre 52 e 28, tá? Bom, acho que é mais isso que eu queria chamar a atenção em relação a essas observações das funções trigonométricas. E uma outra maneira também, seguinte, por exemplo, h de alfa. As funções trigonométricas, elas são escritas da seguinte maneira: h de alfa, por exemplo, a mais b vezes o seno de m alfa mais n, tá? É possível a gente descobrir quem que é o a e o b resolvendo um sistema de equações, tá certo? Tá? Como que a gente descobre isso? Da seguinte maneira, a gente sabe que só essa expressão seno de m alfa mais n, o máximo é quando essa expressão é igual a 1. E o mínimo é quando essa expressão é menos 1, tá? Se a gente for analisar o gráfico aqui, ó, o ponto máximo é 52 e o mínimo 28. Bom, então uma maneira é a seguinte,
O máximo é quando essa expressão é igual a 1. Então, nós temos o seguinte, que o a mais b vezes 1, olha lá, o máximo 52, igual a 52. Daqui a gente tira que o a mais b vezes 1 é b, igual a 52. E o mínimo ocorre quando o a mais b vezes menos 1 igual a 28. Então, aqui, ó, positivo com negativo dá negativo, a menos b igual a 28. Se pegarmos essas duas expressões, a gente consegue resolver um sistema com elas. A mais b igual a 52, a menos b igual a 28. Daqui a gente tira aqui, ó, mais b menos b cancela, a mais a, 2a, 52 mais 28 dá 80. Disso a gente tira que o a é igual a 40. Então, a gente encontrou esse valor aqui, ó, 40. Bom, para encontrar o b, tá simples aqui, ó. Se o a mais b é igual a 52 e o e é 40, a gente tira aqui que o b é igual a 12, certo? Então, nós já temos aqui uma condição para o a e para o b, já encontramos ele, tá? Então, daqui a gente já poderia tirar, por exemplo, essa alternativa, essa aqui, tá? Essa aqui a gente já excluiu ela por causa do deslocamento do gráfico que eu já abordei essa parte. Aí ficaria concentrado no quê? Na B e na C, tá? Então, lembrando lá que o gráfico originalmente ele estava aqui, esse gráfico originalmente ele estava aqui, ele foi deslocado para a esquerda, tá? Certo? Porque se somou ou subtraiu, teve um deslocamento na horizontal desse gráfico. Então, ele estava na direita, ele deslocou-se para a esquerda. E onde ocorre isso? Quando você soma aqui, ó, um número positivo somado no arco. Então, só poderia ser a alternativa B, tá? Porque originalmente ele estava para a direita. Cada ponto aqui estava para a direita, porque ele foi deslocado para a esquerda, tá? Então, seria essa alternativa também. Certo? Eu tentei trazer aqui uma análise mais completa, em vez de só ficar testando a alternativa. É claro que lá na prova do Enem, se você testar a alternativa, é muito mais rápido para você em termos de resolução da questão, tá? Você testa lá a alternativa e encontra rápido, né? Se você fizer o que eu fiz lá no começo do vídeo, você vai conseguir achar a resposta do gráfico, da expressão do gráfico dessa função de uma forma rápida. Mas se você está fazendo uma prova que não tem essa as alternativas, você poderia fazer uma análise mais criteriosa do que está acontecendo no gráfico de uma função trigonométrica, do tipo seno, cosseno e assim por diante. Tá? Então, por isso que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo aí. Se você ficou aqui, eu agradeço aí demais a sua presença, é uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigado por tudo, pela sua presença. Desejo tudo de melhor para você, sempre. E se você puder se inscrever aí no canal para acompanhar outros vídeos desse simulado e de outros tópicos da matemática, eu vou ficar muito feliz. Então, um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Valeu!